Auxílio Doença 2025. Como receber um benefício encostado pelo INSS em 2025? Se você ficou incapaz para o trabalho, não está podendo trabalhar, todos os requisitos que você precisa saber, qual é a documentação que você precisa levar, como você deve agir do dia da perícia, o que você precisa saber sobre esse benefício, eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Eu sou Salomão Boanerges, sou advogado, especialista em benefícios do INSS, fui servidor do INSS por quase 10 anos, saí do INSS e hoje advogo em favor das pessoas que não conseguem o seu benefício, o seu direito no INSS. Eu quero pedir a você nesse início de vídeo que deixe já o joinha no vídeo aqui no começo, se você já gostou do assunto, já sabe que o conteúdo é de qualidade. E no final, se você não gostar, você tira o joinha, tá? Porque às vezes você deixa para o final e acaba esquecendo. E esse seu joinha aqui nos abençoa demais. Então eu lhe peço, por favor, já deixa o joinha no início do vídeo. Se ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal. O Auxílio Doença mudou de nome, não é mais Auxílio Doença. Agora a gente chama o benefício de benefício por incapacidade temporária. Ah, sim, ele mudou de nome, mas a gente ainda fala Auxílio Doença, não tem problema. Mas você precisa saber que o nome técnico é benefício por incapacidade temporária. Para quem que o Auxílio Doença é devido? Ele é devido àqueles trabalhadores que estão pagando o INSS, ou seja, estão em qualidade de segurado. Primeira coisa que você tem que responder para saber se você terá direito ou não é: você está pagando o INSS? Se a resposta for sim, ok. Você pode pagar o INSS como empregado doméstico, como trabalhador avulso, como segurado especial, como contribuinte individual ou como segurado facultativo. Você pode ser um desses tipos de trabalhador, está pagando o INSS. Ficou incapaz, está doente, sofreu um acidente ou está doente, se essa incapacidade te impossibilitar de trabalhar por pelo menos 15 dias, tem que ser 15 dias para frente. Bom, até 15 dias você não terá direito. O atestado tem que estar dizendo 20 dias, 25 dias, 30 dias ou mais. Se o atestado vier até 15 dias, não adianta, você não vai ter direito ao benefício, tá joia? Você precisa ter um atestado que demonstre para o INSS que a sua incapacidade ela é de mais de 15 dias. Esse é o primeiro ponto que você deve observar para saber se você tem direito a esse benefício ou não. Ok, dito isso, o que mais que você precisa saber? Você precisa saber que a sua incapacidade ela deve te impedir de trabalhar no seu emprego atual, na sua função atual, tá? Não pode ser só uma doença, tem que ser uma incapacidade, tá? Essa incapacidade tem que lhe impedir de trabalhar. Feito isso, o que é que você precisa? Dito isso, o que é que você precisa fazer? Atualizar os seus relatórios médicos, tá? Você vai precisar do relatório médico, do laudo médico, tá? Demonstrando que você está incapaz para o trabalho, que você precisa se afastar das suas atividades habituais, tá joia? Essa documentação precisa estar legível, essa documentação precisa ter a CID correspondente da sua incapacidade, essa documentação ela tem que ser recente. Se for uma documentação muito antiga, e antiga com mais de 30 dias, já é considerado antigo para o INSS, você vai acabar tendo benefício negado, tá? Então presta atenção que o benefício ele é pago para quem está incapacitado por mais de 15 dias, pelo menos 15 dias ou mais. Na verdade é de 16 dias para frente ou mais, tá joia? Precisa estar pagando o INSS. Agora, tem uma situação que você não está pagando o INSS, mas pode ainda ter direito ao benefício. Quais são as situações? São as situações do chamado período de graça. O que é o período de graça? De graça porque de graça, você não está pagando nada naquele momento. Mas não é de graça, né? Porque você pagou antes. Então, se você deixou de trabalhar, pagou o INSS há menos de 12 meses, você está no período de graça. Então você pode ter a sua última contribuição, tá? E ficar sem pagar. Paguei minha última contribuição em janeiro de 2025. Vou ficar protegido até janeiro de 2026. Para você saber exatamente se você ainda está no período de graça, você vai considerar 12 meses desde a sua última contribuição. 12 meses desde a sua última contribuição.
Essa é a forma simples de fazer o cálculo, tá? Na verdade, se você contratar um advogado especialista, ele vai conseguir alguns dias a mais do que esses 12 meses. Vai dar 12 meses e 15 dias, mais ou menos ali. Mas aí a gente precisa ter os dados certinho para poder fazer a análise do caso concreto. Tá joia? Então, só para se você está dentro dos 12 meses, ok, maravilha. Mesmo que você não esteja pagando o INSS, já faça 5 meses, 6 meses, 7 meses, até 12 meses, você pode ter direito ao benefício, porque você vai estar em período de graça. Vai ficar dependendo da qualidade, né? Não da qualidade de segurado, mas vai ficar dependendo da incapacidade, de você ser enquadrado como como incapaz para o trabalho naquele momento, como incapaz, como benefício por incapacidade, tem que estar incapaz naquele momento. Beleza, entendido isso, tá? Você pode também estar no período de graça, no período de 2 anos, 24 meses, desde que você tenha recebido seguro-desemprego. Se você recebeu seguro-desemprego, esse período que você pode ficar sem pagar o INSS, ele se prorroga por mais 12 meses, além dos 12 meses básicos. Significa dizer que se você pagou a última em janeiro de 25, você vai poder ficar até janeiro de 27 sem pagar o INSS. E se nesse período você ficar incapaz para o trabalho, nesse período você vai ter direito ao auxílio-doença, ao benefício por incapacidade temporária, tá? Essa é a segunda regra do período de graça. A terceira regra do período de graça, lembrando, a primeira regra, 12 meses para todo mundo. A segunda regra, receber seguro-desemprego, bota mais 12 meses, vai para 24 meses de graça. Terceira regra, tá? Ela pode se somar ou não a esse período de 12 meses mais aqui, de 24 meses. Terceira regra é a seguinte: você pagou o INSS por 10 anos em sequência, sem deixar de pagar, sem perder qualidade de segurado. Nesse caso, você vai ter mais um ano adicional de período de graça. Então, o período de graça ele pode chegar até 3 anos, 36 meses, para um empregado que recebeu seguro-desemprego e teve 10 anos de carteira assinada, por exemplo, ou 10 anos pagando o INSS sem perder essa qualidade. Nessa situação, se você pagou a última parcela em janeiro de 25, você vai ter até janeiro de 28 como trabalhador protegido pelo INSS, ainda que você não pague o INSS. Tá joia? A regra geral é você está pagando o INSS, tá? Quando for solicitar o benefício. Mas, para quem não está pagando, a gente tem a exceção, que é o período de graça. O período de graça é aquele período em que você, mesmo sem pagar o INSS, tem direito a todos os benefícios da Previdência. Agora, quais são os requisitos para receber o auxílio-doença? Além desses que eu já falei, precisa estar na qualidade de segurado, né? Pagando o INSS ou em período de graça, e precisa ter, no mínimo em regra, 12 pagamentos mensais antes de ficar incapaz para o trabalho. É os 12 meses de carência. Esses 12 meses de carência têm que ser pagos antes da incapacidade acontecer. Se você pagar depois que a incapacidade acontecer, você não vai ter direito, em regra, ao benefício, ok? Precisa pagar antes da incapacidade acontecer. Beleza. Tem exceções? Tem exceções. Quando é que eu não preciso pagar nada, só pagando uma vez só, ou estando em período de graça, eu vou ter direito ao benefício, mesmo que eu não tenha 12 contribuições para o INSS? Quando você sofre um acidente ou equiparado. O que é um acidente? Escorreguei em casa, caí, bati a cabeça no chão, fiquei incapaz. É um acidente. Basta uma contribuição ali antes do acidente acontecer, você vai ter direito ao benefício. Sofreu um acidente no trabalho, basta uma contribuição antes do acidente acontecer, basta estar com a carteira assinada, você vai ter direito ao benefício. Beleza? Ok. Agora, presta atenção, tem algumas doenças que também são consideradas como acidente, tá? Doenças ocupacionais, doença do trabalho, tá? E doença ocupacional, beleza? Então presta atenção, doenças que são doenças do trabalho ou doenças ocupacionais. O
que é que são essas doenças do trabalho? Doença do trabalho é aquela doença que só acontece com você porque você exerce aquela função, tá joia? Isso quem vai avaliar é o médico que te atende. Então você precisa ver certinho. Ele vai dizer, olha, você tem, por exemplo, silicose. Silicose é uma doença que só dá quem mexe com sílica, quem faz aquelas telhas de amianto, aquelas telhas de Eternit, lembra da marca? Depois elas foram até banidas por conta disso. Mas é uma doença específica para quem está numa determinada função. É uma doença profissional, tá? Ela é uma doença profissional. Agora, a doença do trabalho é uma doença que pode dar em qualquer pessoa, sim, porém, ela deu em você por conta do trabalho. Exemplo, surdez. A pessoa que trabalha ou não trabalha, a pessoa que não trabalha pode ficar surda? Sim, ela pode ficar surda. Então é uma doença que não é necessariamente uma doença profissional, tá? Agora, a sua surdez foi porque você, por exemplo, trabalhava com britadeira, né? Quebrando pedra, e era muito zoada e você foi perdendo a audição por conta do trabalho. Nessa situação, a sua doença é uma doença que veio por causa do trabalho. Embora não seja uma doença exclusiva de quem faça aquela função, ela é uma doença que te acometeu, que aconteceu com você por conta do trabalho que você exerce. Beleza? Então, presta atenção aqui. Se você tiver uma doença profissional ou uma doença do trabalho, elas são consideradas como acidente de trabalho e você só precisa de uma única contribuição para ter direito ao auxílio doença, beleza? Tem também uma outra forma de você não precisar da carência, daqueles 12 meses antes da incapacidade, que é uma lista de doenças ocupacionais, tá? Doenças ocupacionais não, doenças que tiram de você a necessidade de carência, por exemplo, cardiopatia grave, a gente pode colocar nessa lista a AIDS. Existem outras doenças que eu vou colocar aqui embaixo para você conhecer na descrição, para você saber se você precisa ou não desses 12 meses mínimos pagando o INSS, tá joia? E agora vamos para a reta final desse nosso conteúdo. Se você já está gostando até aqui, já deixa o joinha. E se ainda não se inscreveu no canal, agora que eu já te mostrei que aqui tem conteúdo de valor, se inscreve aqui no nosso canal. Quanto é que você vai receber de auxílio doença? Como fazer essa conta, tá? O ideal é que você procure um advogado especialista no INSS para fazer essa conta para você, tá joia? Esse advogado, ele vai fazer toda a análise para você e vai te ajudar a ter mais clareza. Mas você pode fazer essa conta sozinho, ter uma noção de quanto é que você vai receber. Pega os valores que você recebia nos últimos 12 meses antes de ficar incapaz. Se você recebia salário mínimo, você já sabe que seu salário vai ser salário mínimo, porque o INSS não pode pagar menos que o salário mínimo. Essa é a regra, tá? Agora, se você recebia, por exemplo, R$2.000, você vai pegar a média desses R$2.000, vai somar os últimos 12 meses e vai dividir por 12. O resultado dessa soma é o valor de base de cálculo, é o valor que a gente vai utilizar como referência, porque a média desses últimos 12 meses vai ser R$2.000. R$2.000 nos últimos 12 meses, somando tudo e dividido por 2.000, vai dar R$2.000. Beleza. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar 91% do valor desses R$2.000. Esses 91% é o valor que você vai receber. Eu sei que 10% de R$2.000 é R$1.800 e 1% de R$2.000 é R$20. Então você vai receber R$1.820. Olha só, R$1.820. Se a sua média salarial nos últimos 12 meses foi de R$2.000, você vai receber R$1.820 de auxílio doença. É assim que a gente faz a conta, tá? Você tem que somar os últimos 12 meses. Salomão não tinha nenhuma contribuição nos últimos 12 meses, estava naquele período de graça e eu só paguei um mês só. Então você vai receber salário mínimo, tá joia? Então agora você já tem uma noção do auxílio doença para 2025. Se você quiser saber se a sua doença te dá direito ao auxílio doença no INSS, por exemplo, fibromialgia, depressão, ansiedade,
comenta aqui. Se tiver os comentários aqui, eu vou fazer um vídeo explicando cada uma das doenças que você tiver, para saber se tem direito ou não ao auxílio doença no INSS. Agora sim, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se não gostou, é a hora que você bota o joinha para baixo, tá? E comenta aqui o que é que você não gostou, se não foi do jeito que você esperava. Comenta também de onde você está falando, qual é a sua cidade, para eu saber de onde é que você está nos seguindo aqui na nossa rede social, tá? E siga nosso Explicando o INSS aqui no Instagram e nas redes sociais, tá? Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para sempre receber conteúdos de qualidade como esse aqui. Pega esse vídeo, envia para os amigos que precisam desse benefício, que podem precisar desse benefício. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.